Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Cria, que é o nosso espaço para conversarmos sobre psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia Psicologia, e eu estou aqui com a fisioterapeuta Thaís Beltrame, que é a fisioterapeuta da Clia Campinas, para bater um papo com a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda, Thaís, é um prazer muito grande receber você aqui. Oi, Ana Paula, bom dia. Eu que fico lisonjeada pelo convite, pela conversa. Bom, hoje o nosso assunto é a fisioterapia pélvica. Você já ouviu falar desse tratamento? Que é algo que muitas pessoas não sabem nem muito para que serve, né? Então, Thaís, conta um pouquinho para gente o que é a fisioterapia pélvica e para quem que ela é indicada. E também conta um pouquinho quais são os benefícios da pessoa fazer esse tratamento. A fisioterapia pélvica é indicada para toda pessoa, né? Porque todos temos pelve, mas que apresente alguma disfunção, seja ela de incontinência urinária, alguma distopia, que é a descida dos órgãos pélvicos, uma questão de disfunção sexual, dores pélvicas provenientes de mioma, endometriose e outras doenças, processos hormonais, né, desde da primeira menstruação, a menarca, que ela vem às vezes associadas a algumas dores, cólicas, a gente também consegue ajudar nessas questões. Aí vem a parte lá mais para o final, climatério, né, menopausa, a gente também ajuda, e nesse meio termo a gente atende aí mulheres com menopausa, durante a gestação, com algumas queixas de incontinência, né, durante o processo aí do ciclo da vida, né? Nossa, então tem uma aplicação muito ampla a fisioterapia pélvica, né? Nós que somos mais leigos, eu, por exemplo, associava muito a fisioterapia pélvica à incontinência urinária, mas você falou aí de uma série de aplicações diferentes, né? A gente consegue aplicar no ciclo completo da vida, até na infância, porque algumas crianças vão apresentar algumas disfunções. Tá. Bom, a gente normalmente conhece essa região do assoalho pélvico popularmente como bacia, né, Thaís? E esse Isso. é um assunto muito discutido. Muitas vezes eu percebo que até é um tabu as pessoas falarem um pouco sobre isso, apesar de ter uma importância muito grande você estar com o seu assoalho pélvico aí funcionando de uma forma adequada, né? Você falou de uma série de aplicações. Você pode dizer pra gente quais são os sinais de que alguém pode estar com disfunção no assoalho pélvico e precisando de uma fisioterapia pélvica? Sim. Vamos falar no ciclo ali da mulher adulta, né? Uma questão bem simples, às vezes, é a dificuldade de penetração durante a relação sexual. Ali já é um indicativo de necessidade de fisioterapia pélvica. Lembrando que é a primeira linha de tratamento para essa disfunção, né? Que é o vaginismo, que não permite a penetração, ou a dispareunia, que é a dor durante a penetração. Então, a fisioterapia pélvica está ali associada especificamente, e é padrão ouro, primeira linha de tratamento para essas questões de disfunção, quando elas não são relacionadas, primeiramente, com questões hormonais que nem sempre são, né? Então, aí um indicativo é perdas de urina, sejam elas mínimas, em gotas. Você vai no banheiro muitas vezes, mas não perde urina, também é uma questão, porque não é normal você ir ao banheiro várias vezes ao dia, de hora em hora, mesmo bebendo quantidades de líquidos adequadas ou acima, porque a pessoa tem que ter capacidade de se manter, de manter continente durante um certo período. Não é legal, isso diminui qualidade de vida. Muitas dessas pessoas levantam 2 a 3 vezes na noite, isso também não é considerado normal. Então, a fisioterapia pélvica trabalha em cima dessas questões, trazendo qualidade de vida e resultados muito positivos e muito benéficos, né? A fisioterapia pélvica tem grandes índices de melhora, né? E evitando que a pessoa faça alguns procedimentos mais invasivos, né? Tá, então vamos ver se eu entendi, né? A pessoa que tem dor na relação sexual ou dificuldade em receber a penetração, que tem escape de urina, seja adulto, criança ou idoso, isso ao longo da vida toda, né? Imagino que homens também possam se beneficiar disso, né, Thaís? Todos os homens se beneficiam igualmente, porque eles também têm as questões de continência urinária. Hoje em dia eles focam mais, eles procuram mais, na verdade, após o câncer de próstata, né? Porque é aí que vem a disfunção propriamente dita, né?
E é nesses casos que eles estão procurando mais. Mas tem indicação também desde a infância, vida adulta também, tá? Porque eles também têm questões de disfunção sexual. E a questão da disfunção sexual do homem propriamente dita, às vezes está associada mais com a parte hormonal, mas também com a parte da musculatura, né? Com uma musculatura vigorosa, ela tem que ter tônus. Se a musculatura tem tônus, ela tem irrigação sanguínea adequada. Se tem irrigação sanguínea adequada, tudo chega ali no órgão masculino quanto no feminino, e isso melhora a qualidade sexual da pessoa. Tá, entendi. E a gestante? A perda de urina também é o sinal para a gestante ou tem alguma outra aplicação nela? Sim, a gestante também a perda de urina é um sinal dela procurar fisioterapia pélvica, mas não tendo também é adequado. Na gestante, a gente fala que o melhor quadro, o mais esperado é que ela, antes de gestar, procure uma fisioterapeuta pélvica para avaliar esse assoalho pélvico, ver quanto que ele está funcional ou não, para ele poder suportar ali o peso gestacional, né? Porque hoje a incontinência urinária, ela não está associada propriamente dito com o parto vaginal, mas sim com a questão de gestar. Só de você gestar, você está gerando uma carga maior ali em cima daquele assoalho pélvico, então ele tem que ser funcional. O que a gente diz ser funcional? Manter, ele tem que manter aquele peso, ela tem que ser continente, ela tem que conseguir segurar o xixi, às vezes ela tem até incontinência fecal, segurar as fezes, entendeu? Ela tem que ser continente, funcional. Então, às vezes, a gestante chega já no meio da gestação com uma queixa de mínimos esforços, espirros, tosse, às vezes ela tem outro filho, levantar, pegar o outro filho e perder a urina. Então, aí já está dizendo para a gente que o assoalho pélvico dela não está funcional, não está aguentando aquela pressão ali do útero gravídico, né? Nossa, e aí eu fico imaginando que é o resultado do que o pessoal falava antigamente da bexiga caída, né? Depois que você tem filho. Que eu imagino que seja essa fraqueza mesmo de assoalho pélvico que não sustenta e na hora que o bebê nasce, despenca tudo, né? Isso, é exatamente isso. É as distopias que a gente chama, né? Os órgãos pélvicos, tanto útero, bexiga, alças intestinais, se apresentam ali pelo canal vaginal, né? E isso é justamente mesmo pela essa fraqueza muscular. Esse músculo não está sustentando, né? Ele tem que sustentar. Então, o que acontece? A parede se abre e ali algo desce pela essa parede, uma parede fraca. É como se fosse uma hérnia umbilical. É questão também do abdômen, que não está sustentando ali as alças intestinais. É a mesma patologia, a mesma fisiologia ali da doença que acontece. Então, o que a gente faz mesmo são exercícios pélvicos para manter essa musculatura funcional, né? A gente não tem um padrão assim, você tem que chegar no número X, forte tanto quanto, mas tem que ser funcional. O que é ser funcional? Não perder urina, não ter dor em relação sexual, não ter dores pélvicas provenientes de outras patologias, né? Ser funcional, não trazer nenhuma disfunção associada ali, não precisa ser X, ter uma força X, conseguir segurar X, fazer contrações. Não é esse o objetivo, né? Que associa-se muito com o popularismo, que é algo milenar, né? Mas não é isso que a gente faz. A gente faz um tratamento para a funcionalidade daquela pelve, para ela que seja funcional e dê qualidade de vida. Sempre a gente busca qualidade de vida no final. Sim, porque é muito desconfortável, né? Você apresentar esses sintomas no dia a dia, tá numa situação social, ou tá em casa com a família, ou tá no trabalho, né? E com mínimos esforços você ter essa perda de urina, e realmente é bem complicado. Sim. E tá aí, me conta uma coisa, a CLIA, ela trabalha de forma interdisciplinar, então a gente sabe que muitas questões, né, elas são multifatoriais. Então, conta um pouquinho pra gente que relação você vê entre ansiedade, estresse e as disfunções do assoalho pélvico, né? Qual que seria uma maneira de tratar isso de uma forma integral e interdisciplinar? Todos os aspectos estão envolvidos. A gente observa muito as questões de incontinência na mulher e as questões de disfunção pélvica também por conta de ter um fator psicológico envolvido, né? Lembrando que a sexualidade da mulher, ela não é somente, própria dita, voltada ao órgão, né, sexual, e sim à mente, ao corpo, como ela passou o dia, entendeu? Então, sempre, quando a gente fala dessas questões específicas aí, de disfunção sexual, algumas questões de
incontinência urinária também estão associadas, né? Porque vem aquele pico de estresse que ela passa durante o dia, o pico de estresse cai, aí ela entra naquele platô que a gente chama de depressivo, né? Então, isso também altera todo o ciclo fisiológico da micção, porque ela é neurológica, né? Ela vem via raízes nervosas, né? Sobe lá para o córtex pré-frontal, que ali as informações aqui no cérebro são codificadas para falar que está na hora de fazer xixi, está na hora de guardar xixi. E aí, como essa pessoa está passando uns picos, né? O cortisol aumenta, tudo, então fica tudo bagunçado. Então, essa pessoa está passando dentro de uma equipe múltipla, principalmente atendimentos psicoterapêuticos, né? Atendimentos, questões de comportamentos, né, que ela tem que mudar. Então, é muito importante essa pessoa ter esse comprometimento de entender que a questão da incontinência, a questão da disfunção sexual também está relacionado ao cotidiano dela, ao cotidiano que ela leva, né, que é importante ela conversar com alguém e entender ali quais são as estratégias que ela vai traçar para melhorar a qualidade de vida dela, né? Sim, e você falou uma coisa importante, né? Porque você falou da questão da junção com a psicologia, né? Eu lembrei, eu como psicóloga já atendi bastante, né? E eu lembrei de um caso muito interessante, que ela tinha realmente dor na relação sexual, mas na avaliação da fisiopélvica não tinha alteração de assoalho, né? Então ela tinha mesmo uma questão emocional aí muito forte relacionada à sexualidade, que influenciava até na sensação no ato sexual. Então eu penso que até para a gente diferenciar como esses fatores se interrelacionam, é muito bacana esse trabalho integrado, né? Sim, porque a gente entende que o trauma está levando ela a um reflexo negativo que gera uma contração involuntária do assoalho pélvico, dificultando a penetração, trazendo dor. Então, ela conseguindo, dentro do trabalho ali com a psicóloga, entender isso, entender esse trauma, ressignificar, então o tratamento ali na fisioterapia pélvica, às vezes vai ser do zero ali, que a gente não está conseguindo alcançar o objetivo, a gente vai para 10, alcança o objetivo, e essa paciente aí vai estar livre dessa questão ainda da disfunção. Sim, e até o caminho oposto, né? Quando existe uma disfunção importante, o quanto isso impacta na vida emocional também, né? Então, realmente, essa visão interdisciplinar, ela é bem importante, né? Hoje em dia, se a gente não trabalha com a questão interdisciplinar, a gente acaba não entregando um trabalho 100% de melhora. Sim, porque sempre vai ficar uma coisinha ali. Você tem toda a razão. As coisas estão muito ligadas, mente e corpo, tá tudo junto, né? Uhum. E me fala uma coisa, Thaís, de maneira geral, como que a conscientização corporal e a conexão mente-corpo impactam no sucesso do tratamento? Você falou um pouquinho, né, de chegar no 10, né? Mas como é que você vê isso no processo? Você tem algum exemplo, algum caso que você poderia contar pra gente? A maior dificuldade que a gente acaba encontrando como fisioterapeuta pélvica é o tabu, né? Principalmente quando a gente está lidando com a mulher, que é a maioria que procura ainda fisioterapia pélvica, né? O tabu, por quê? É uma mulher que às vezes nunca olhou o seu órgão genital num espelho, nunca entendeu, nunca identificou as estruturas, né? Não entende como o seu corpo funciona, não entende como o seu ciclo sexual, a resposta sexual funciona, não entende como seu corpo ali está funcionando. Ela só sabe que tá ali, né, para alguma coisa ou outra, e aí acaba com essas questões, né? Porque a fisioterapia pélvica, ela tem um toque muito íntimo, né? Então a gente acaba esbarrando com o tabu dessa mulher muitas vezes. Aí a gente não consegue evoluir no tratamento. Então aí acho que a gente tem que sempre dar um passo atrás, né? Partir ali para promoção, educação de saúde, fazer mesmo uma aula com essa paciente. Às vezes você tem que hands off e mais conversar ali com a paciente, dar uma aula de anatomia para ela, explicar quais são os órgãos, quais são as estruturas, qual que é o seu objetivo com o que você vai fazer. Você vai me tocar por quê? Me explica, né? Por que você tem que me tocar, né? Por que eu tenho que colocar esse aparelho? Por que eu tenho que colocar esse equipamento? Por que eu tenho que fazer esses exercícios? Me explica, né? Então, acho que também, por conta da falta da educação e a promoção de saúde da população em geral, independente de classe social, a gente tem encontrado muito essa falta da promoção de saúde das pessoas se entenderem, né? Por conta mesmo
da educação que veio do que a gente viveu, da sociedade que a gente viveu, né? Então, o que a gente tem que ensinar é o que está acontecendo, né? Não ser muito médico-centrista, aquela coisa, vou fazer e pronto, acabou, e ficar mais um pouco mesmo ali, olho a olho, explicar para a paciente o que está acontecendo, trazer mais para a ativa, né? Para ela entender a importância dela no tratamento, porque muitas vezes a gente indica exercícios, toques, questões que ela tem que fazer no domicílio, entendeu? E se ela não se toca, se ela não faz, o tratamento acaba ali ficando deficitário mesmo, né? Então, o que eu falo muito é educação em saúde, às vezes, é melhor mesmo do que você ficar ali tocando a paciente, fazendo N coisas e não obtendo nenhum resultado. Nossa, muito bom isso que você falou, né? Como é importante, pensando no caso da mulher, esse se apropriar, né, do próprio corpo e da própria sexualidade, até para fazer um tratamento que exige um toque mais íntimo. Porque apesar da gente estar muito acostumada a ir ao ginecologista, por exemplo, né, é muito diferente você ir ao ginecologista e você entrar em contato, né, com a sua intimidade, com as estruturas do seu órgão genital. Nossa, muito bacana. Thaís, mais uma vez agradeço muito essa presença, né, e de quem está acompanhando o Papo Clia. Foi muito boa a conversa, eu acho que esclareceu bastante coisa aí para o pessoal que tem essas dúvidas, esses medos de procurar esse tipo de tratamento. Para saber mais sobre os nossos serviços, você que está assistindo, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Campinas e Piracicaba. E entre em contato conosco, né? Também estamos nas redes sociais como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Nos acompanhe e até o próximo programa.